Talvez depois a Priscila, depois a gente encerra com a Bernadette Gatti, pedindo mais uma vez a brevidade possível. Obrigada, professor. Vou ser breve. Vou continuar com as minhas falas provocativas, se me permitem. A senhora já falou um pouco na abertura, então... Exatamente, por isso que eu posso ser breve. Bom, professor Luiz, respondendo a sua pergunta, eu vejo com bons olhos quando a educação, quando as instituições de ensino se aproximam da realidade da rede. Então, como que a USP consegue ser mais assertiva nessa formação, na proposta de cursos de pós-graduação que agreguem para a rede, estando muito próximos, por exemplo, da EFAP. E eu escancaro as portas da EFAP para vocês, para que vocês escutem a rede e estejam próximos da nossa realidade. A EFAP hoje, ela é uma instituição que presta serviço para todas as coordenadorias da Secretaria de Educação. Então, a gente tem a área pedagógica, que é a COPED, liderada pelo Daniel Barros. Nós temos uma área de avaliações, que faz toda a estruturação das provas colegiadas, dos nossos que avaliam os nossos alunos, e tem uma área de plataformas, que tem outros projetos especiais dentro dela, mas a área de plataformas é uma área que traz a tecnologia para o ensino dentro da sala de aula. O problema é que o nosso professor é único. Cada uma dessas coordenadorias entrega para esse professor, de uma forma isolada, aquilo que ele tem que fazer em sala de aula. Esse professor ele fica perdido, porque ele não tem gestão de sala de aula, ele não tem estratégia, ele não consegue planejar a aula dele. Então, o que a EFAP faz? O que um professor instrumentalizado num curso de pós-graduação, num mestrado ou num doutorado, conseguiria fazer sem a ajuda da EFAP. Mas como ele não teve essa preparação, nós pegamos essa tríade, avaliação, plataformas e pedagógico, transformamos isso num planejamento de aula e entregamos para o professor, através de 3 programas de formação consistentes. Então, um dos programas se chama Planejamento de Aula, e é para ensinar o professor a planejar. Então, a gente pega a aula que esse professor vai ter, o material digital, o material impresso e desdobra em quais metodologias o professor pode utilizar para dar aquela aula. O que ele precisa refletir? O que ele precisa pensar sobre aquela turma? Ao final daquele conteúdo, o que o aluno não pode sair sem saber? E isso é muito importante porque a gente ensina para o professor tempo pedagógico, o valor do tempo pedagógico. Porque ele sempre não dá tempo de oferecer tudo que o aluno precisa, mas a gente não valoriza o tempo pedagógico. E depois disso, o professor participa também do Multiplica. Não sei se todos vocês conhecem aqui, mas é uma formação entre pares. O professor vai para um momento síncrono e troca entre os pares metodologias eficazes que ele já experimentou e que dão certo para o ensino daquele conteúdo específico. Podem ser casos exitosos ou não. O importante é que o professor, que quem fale nesses encontros não seja o professor multiplicador ou mediador, sejam os professores que estão participando, porque é o momento do professor não se sentir sozinho na sala de aula, dele trocar as suas experiências. E, por último, a gente tem as formações presenciais. Essas formações presenciais a gente faz através dos coordenadores, e eles sim, a gente contribui para que eles consigam ser um apoio em sala de aula, para que eles consigam nortear o professor numa avaliação coerente, num feedback formativo da sala de aula, daquela aula que ele experienciou, e entender o que ele precisa corrigir, refazer. E essas formações presenciais, elas retroalimentam a EFAP. A gente consegue corrigir os processos de formação, os programas que nós temos, tanto autoinstrucionais quanto síncronos, para a direção de uma formação que o professor consiga aplicar, com que ele consiga ter replicabilidade. E a medida de sucesso da EFAP nunca vai ser a quantidade de formações que o professor participou de forma assíncrona ou síncrona. Vai ser a capacidade que ele teve de adaptar
alterar e implantar uma metodologia nova em sala de aula. Então, nosso objetivo não é o meio, mas é o fim, é o aluno. E a gente tem professores especialistas em currículo que fazem o que a gente chama de apoio presencial. E esse apoio presencial nada mais é do que, professor, eu estou aqui na sua sala de aula e vou contribuir para você em como você pode ter estratégias melhores para atuar aqui dentro com os seus alunos. Os professores gostam, eles se sentem apoiados. E, mais uma vez, o planejamento de aula, que é o que a gente mais produz em termos de conteúdo, a EFAP tem estúdios, quem aqui tiver interesse de conhecer, a gente fica ali em Perdizes. A EFAP tem uma estrutura de uma escola mesmo, muito grande, tem vários estúdios de gravações de aulas, e a gente tem formadores ali, contratados da EFAP, que produzem todo o material audiovisual que chegam para a rede para deixar o professor mais seguro. E é uma quantidade muito grande de material que a gente produz justamente para suprir esses gaps na formação do professor. Que a gente consiga mostrar para o professor um pouco de didática, metodologia, mas também recapitulando um pouco de conteúdo que muitas vezes está deficitário com os nossos docentes. Voltando, então, para a sua pergunta, professor, e para encerrar minha fala, para passar para os demais, a EFAP, ela escuta muito a rede. Então, qualquer programa de pós-graduação que esteja próximo da EFAP vai ser um programa de pós-graduação que vai sanar aquilo que a gente, ou que vai subsidiar aquilo que a EFAP faz com pragmatismo. Eu acho que, em vez de teacher training, a gente tinha que trabalhar o teacher development. Mas a gente não pode trabalhar o desenvolvimento, a gente treina ele para a sala. E a expectativa é que a USP faça esse desenvolvimento para que nós tenhamos professores preparados e empoderados dentro de uma sala de aula com tantos contextos. Obrigado.
Podemos fazer a mesa e você apresenta o secretário, por favor, o nosso mestre de cerimônia. Acho que o calote deve estar chegando, né? Bom, queria agradecer ao professor Rodrigo Calado também pela intervenção, né? Dizer que a demanda dele já está em preparação, porque nós já estamos conversando as 4 cátedras para organizar um projeto, digamos assim, estruturado de suporte e apoio à educação básica no Estado de São Paulo, a partir das demandas, das características já apresentadas aqui pela professora Thais, a Daniela e a Maria Silvia, não é? Aqui o Rodrigo trocou o nome dela, acho. Alguém, Maria Silva. Isso. Bom, e esse ordenamento deve ficar pronto nos próximos 15, 20 dias. A gente acha que durante esse mês trabalha bem nisso e volta com vocês. A gente vai pedir a colaboração do professor Carlota e também da Faculdade de Educação, agora mais pertinho, para a gente conseguir dialogar e aprofundar essas ideias, né, professor? Não é? Também do professor Carlos Alberto, que está ali, porque ele apresentou uma proposta disruptiva, como ele falou, já não é nem inovação mais, né, já que foi feita 40 anos atrás. Né? Eu me senti 40 anos atrasado com o senhor aqui. Tá? Bom, portanto, vamos atender, Rodrigo, essa demanda, né, a partir daquele contato que nós tivemos, como você disse, há um mês atrás, com o secretário. Quero agradecer imensamente a presença do secretário da Educação, Renato Feder, aqui conosco, e vou passar a palavra para ele explicitar ainda mais os fatores, digamos assim, continentes da demanda. É isso que nos interessa, entender a demanda, entender as aflições da demanda, os limites da política pública, não é? Para que a gente possa expandir aos nossos próprios limites, não é? Que é uma universidade de primeiríssima linha, que tem que levar essa competência para a fronteira do desenvolvimento econômico, social e, no caso, educativo do Estado de São Paulo. Com o senhor a palavra. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Que bom. Muita alegria poder estar aqui, a convite do Cury. Um grande parceiro. A gente se conhece há quantos anos, Cury? Desde que eu estava lá... Desde o CNE, uns 10 anos, quase 10. Então, muita alegria, né? Acompanho a trajetória, fico muito feliz de estar aqui nessa parceria. Legal. Gente, eu queria fazer uma fala rápida para ninguém dormir na minha fala, né? Para não ficar chato. Mas eu dividi ela em 4 itens que eu acho que são do interesse de vocês, tá? Então, de novo, né? Só agradecendo, tem tantas pessoas que eu tenho carinho aqui, né, conselheiras, temos muitas coisas, temos a Maria Helena, presidente do conselho, temos a Laura ali, que está no nosso conselho também, além da mesa, Rodrigo, prazer de te conhecer. A Bernadette, cadê? Acho que ela deu uma saidinha, né? A time da Roseli que está aqui. Então, muito obrigado por estarem aqui e muito obrigado pelo convite. 4... Olá. Nos outros, tu estava em... você é brasileira. Você estava... Não, então você não estava. Eu conheci um time do Chile recentemente quando eu fui para a Espanha, no encontro do Concede.
Você não estava, eu acho. Tá, era do Ministério. Mas, enfim, Ô, Mozart, tudo bem? Está mais cabeludo, aí mais magrinho. Muito prazer também. Meu coach, meu mentor. Eu queria dividir a fala aqui em 4 partes que eu acho que vão ser bacanas, Curi. A primeira, como eu estou na USP, eu tenho que agradecer muito à USP. Tá? Além de ter feito o meu mestrado aqui, que não vem tanto ao caso, mas eu sou mestre pela Faculdade de Economia, é pelo provão. Se não fosse a USP, não teria provão. Se não fosse o provão, eu não sei o que seria da educação. Tá? Vocês não têm ideia o que o provão está fazendo no ensino médio. Pra vocês terem uma ideia, você entra em qualquer escola pública, chama os jovens e pergunta se eles estão satisfeitos na escola. A resposta vai ser não. Estou aqui por obrigação. Estou perdendo meu tempo aqui. Essa é uma resposta típica. PEI, que é o programa da escola integral. Estou preso aqui o dia inteiro. São coisas desse tipo que a gente escuta, Curi. É um desafio grande. Tá? E a gente, obviamente, vai trabalhar para mudar esse cenário. E o provão é o líder, é o motivo número 1. Quando você leva uma vaga para esse aluno, tudo muda. A mudança é espetacular. Tanto que a gente fez uma pesquisa agora, em outubro do ano passado, e olha isso, Curi. A gente fez uma pesquisa usando a Fundação SEAD e estarrecedores, no bom sentido, 80% dos alunos querem continuar estudando quando concluírem o médio. Seja no tecnólogo, seja na graduação. 80%, 70 e 10. Esse número não existia na escola pública antes do provão. Então, eu, pessoalmente, tenho uma dívida eterna com a USP. Graças ao conselho que aprovou o provão e ao Carlotti que liderou esse processo, tanto aqui no conselho quanto com os outros reitores. Então, esse era o item 1 de 4 itens que eu queria fazer. Obrigado, provão, obrigado, USP. Item número 2, Secretaria de Educação. A gente está concluindo praticamente, não diria que está concluída, mas a gente mudou a escola pública. A escola pública, como ela existia até 2022, não existe mais. Não existia responsabilização, não existia orientação, não existia preocupação com o aluno. Sequer existia preocupação se o aluno ia à escola. Curi. Ninguém olhava se o aluno estava indo à escola, a não ser quando ia para uma coletiva de imprensa. Ninguém olhava se o professor estava se esforçando para a sua formação, no detalhe, 1 a 1. Ninguém olhava o que caía na prova, se conversava com o que o aluno aprendia. Ninguém olhava para a educação profissionalizante. Ninguém olhava se o aluno estava se preparando para o Enem, se ele ia para o Enem, se ele ia bem preparado para o Enem. Não se olhava. Não existia essa gestão. Então, a gente fez uma mudança muito grande. A secretaria hoje, ela é extremamente preocupada. Se um aluno falta, a chance de 80% é que o pai vai receber uma ligação. Olha isso, gente, vou repetir. Se um aluno falta, eu diria que de 100 alunos que faltam, 80 pais vão receber uma ligação da escola. O que não acontece nem na escola particular. Seu filho, não sei o quê. Por quê? Porque o diretor precisa que... E aí, Carlotti? Obrigado. Você chegou... Não vou perder. Pô, fiz um maior agradecimento a você. Certo, Curi? Tá gravado? Então, você transmite. Não, eu agradeci muito pelo provão. Pela mudança que o provão está fazendo, Carlotti. Mas é algo assim gigante, tá? É a política pública número 1 da Secretaria hoje, é o Provão Paulista.
Mas estava falando do item 2 da minha fala, dos 4 itens, tá? Que é que a secretaria hoje é outra secretaria. O diretor, ele tem que dar resultado. Se ele não der resultado, a chance maior é dele perder o cargo, dele ser cessado. E ele tem que dar resultado de aprendizagem, em primeiro lugar, de frequência escolar, em segundo lugar, de formação de professores, em terceiro lugar, entre outros itens. Tá? Então, é uma política de resultado, é uma política de mudança. A gente tem os nossos livros, todas as matérias, os livros são nossos. A gente tem os nossos materiais digitais. Todas as provas são nossas, todas as lições de casa são nossas, feitas pelo time da secretaria. A formação, tudo está conectado. Tá? Então, é muita mudança. Eu estou muito satisfeito e essa mudança está em conclusão. Demorou 2 anos para implementar, 23 e 24, mas esse é o ano da sedimentação. Né? Então, a parte número 2 da fala é, hoje uma escola pública, o diretor está preocupado no resultado, porque senão ele perde o cargo dele. O professor está preocupado porque o bônus dele é individual. E se ele performar bem, ele pode continuar na escola. E se ele não performar bem, ele está fora daquela escola. Carlote, isso aqui é muito interessante. Professor hoje, ele é avaliado e ele tem responsabilização no resultado dele. Caso ele vá bem, ele recebe 1 ou 2 salários na disciplina dele. Professor de História, o bônus vai ser pago semana que vem. 150 mil professores vão ter pagamento individual. 30 mil não bateram nenhuma meta, dos 180 em aula, e 150 mil bateram pelo menos um pedaço da sua meta. Então é com muita alegria, né? Mas é individual. E se o professor não performa, ele pode sair daquela escola e ir para uma outra escola, onde ele vá se alinhar melhor. Mas é muita responsabilidade. Então, a gente está muito animado. Assim, a educação da escola estadual, hoje, ela está preocupada como nunca com o aluno. Tá? Então, esse é o ponto 2 da fala. E as oportunidades? Provão Paulista, Bolsa Estágio Ensino Médio, o aluno hoje trabalha, pago pelo Estado, aluno monitor, o bom aluno. Olha isso, gente. A gente abriu um programa que só os 20% melhores alunos podiam entrar. Chama Aluno Monitor. R$550 para ele monitorar os colegas. Monitorar os colegas. R$550 só para bons alunos, e eles monitoram os colegas. Esse programa já está em curso. Tá? Quase 40 mil alunos quiseram entrar no Aluno Monitor. Só 8 mil entraram, porque precisava estar nos top 20% da escola. Então, a gente tem... Olá, desculpe, eu estava lá resolvendo umas questões. Imagina, bem-vinda. Então, a gente tem Provão Paulista, tem Bolsa Estágio Ensino Médio, 30 mil vagas para os alunos trabalharem, o Estado paga, Aluno Monitor, educação profissional, um monte de oportunidades para os alunos. Então, isso vai resolver todos os problemas? Não. Precisamos da USP mais? Precisamos. Mas, vocês que estão agora, né, que eu vou entrar no meu ponto 3, que é a nossa união, né, USP e Secretaria Estadual. Vocês precisam ver que hoje o foco na aprendizagem é muito forte e todos têm responsabilização. Cada professor recebe mais ou menos, tem o perigo de sair da escola, ser expulso da escola pela sua performance, pela sua dedicação, pelo seu desempenho. Tá? Então, e a gente está dando muita oportunidade para o aluno, e o aluno está abraçando essa oportunidade. Vou dar outro dado. 2023, frequência escolar do ensino médio. Quanto que era a frequência escolar no ensino médio? Na escola estadual. Quem quer chutar? Alguém quer chutar? De 100 alunos, quantos estavam na escola em 2023, no ensino médio? Quem quer chutar? 50.
80, 50, não, aí também é uma desgraça. 72. 72% dos alunos iam, 28 faltavam, do ensino médio. Tá? No geral, a gente estava com 78, mas o ensino médio era 72. 2024, o ensino médio passou a 76. Esse ano, 81. Está melhor. Educação profissional. Jovens que estão na educação profissional, 86. Jovens que estão no ensino médio propedêutico, 81. Frequência escolar global, 78. 84 ano passado, esse ano 86. Então, frequência escolar, gente, é muito difícil. Um aluno que costumava faltar muito ir para a escola. Então, são coisas que a gente está fazendo. Bom, para não me alongar muito, esse é o ponto 2. Ponto 3, agora falando da parceria, né, Curi, com vocês. A gente está muito satisfeito em nos aproximar em toda a nossa área com a USP. Né? O Curi veio para cá, fez o convite, a aproximação com o Carlotti, com todo o time. Tá? É com muita alegria que a gente se aproxima. Eu gostaria de ficar aqui como secretário, né? Como nessa gestão do governador Tarcísio tem mais 1 ano e 9 meses. Mas, se Deus quiser, meu plano é ficar os 8. Tá? É o que eu gostaria de coração. Eu gostaria de, terminando os 8, falar que nunca a USP foi tão parceira da Secretaria Estadual na formação. Isso é algo que eu gostaria. Então, a gente tem que caminhar para essa união. Aqui é uma potência. A gente está trazendo uma potência nas escolas estaduais. A gente precisa de vocês. Então, eu estou bem animado, tá, Curi? Então, esse é o ponto 3. E o ponto 4, e último, é sendo um pouco mais específico. Porque a nossa formação, qual que é o gap hoje? A gente não tem prática. Não tem o básico. Os professores hoje, eles chegam e eles não sabem gestão de sala de aula. Eles não sabem, assim, eu não sei o que eles aprenderam, mas não foi as coisas, para ensinar matemática é isso aqui, na prática. Para ensinar história é isso aqui na prática. Para ensinar química é isso aqui na prática. Então, toda a nossa... quando você... Cadê? O Curi falou da demanda, ou você, Rodrigo, né? Falou da demanda, né? Até anotei a palavra demanda. A nossa demanda é prática em sala de aula. É isso que eu preciso. Tá? Eu quero saber como o professor vai dar uma aula melhor. Eu não quero saber da história da educação, da filosofia da educação, enfim, palavras complexas e complicadas. Né? Eu não preciso disso. Eu quero... O professor hoje ele entra, ele não está preparado para dar aquela aula lá que você gostaria de ter. Ele não sabe gerir a aula, ele pega o conteúdo e ele precisa traduzir aquilo. Então, o que a gente precisa? Qual que é a nossa demanda? É uma formação que foque na prática docente. Então, essa é a nossa demanda e, com muita alegria, eu estou aqui para construir isso junto. Muito obrigado e boa tarde. Carlotti, por favor. Podemos fazer a mesa e você apresenta o